Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma live hoje com a Tati Mafini, que é a presidente da ONG Amada Helena. Nós tentamos fazer pelo perfil da ONG, ela já entrou aqui, mas não deu certo. Ó, Baby Esmeralda entrou aqui. Olá! Amanhã eu vou te mandar foto da tua encomenda. Agora foi. Oi, tudo bom, Oi, tá? Dani, tudo bom? Eu fiquei com medo de não dar certo, Maria, ainda bem que deu. Nossa, comigo acontece várias vezes isso, viu? A Flávia que deu a ideia de nós trocarmos. Que bom que deu certo, então. É verdade. Começando Estamos você aqui. apresentando ou eu? Não entendi. Tu começa se apresentando? Ah, eu acho que como a gente inverteu, você pode começar se apresentando, né? Boa. Claro. Então, eu me chamo Tatiana, sou Uhum. presidente da ONG Amada Helena, que foi fundada em homenagem à minha filha, que faleceu com 17 dias por falta de leito de UTI neonatal aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Isso já tem 8 anos? 9? Tem 8 anos. Vai para 8. 9 já. Dia 17 de fevereiro foi o dia que ela faleceu. E eu Uhum. demorei uns 6 meses para fundar a ONG. Uns 4 meses, eu acho. Para iniciar algum movimento, né? Sim, sim. Foi a sua forma de, como que eu posso dizer, lidar, né, com a dor e também ajudar outras pessoas. Porque assim, o nosso trabalho ele se iniciou porque como a Helena não teve acesso a esse leito de UTI, eu queria evitar que outros pais passassem por isso, né? Porque a Helena ficou esperando 12 horas. Então, eu naquela angústia, eu me vi, por que que eu ainda tenho força de lutar tanto tempo depois? Porque eu lembro como foi não ter acesso, sabe? Não ter apoio. Então, por isso que eu ainda tenho, é de lá que eu tiro força. Eu lembro lá de trás como foi, né? E aí eu comecei uma campanha por mais leitos de UTI neonatal, que aqui no Rio Grande do Sul é um problema crônico, e não só no Rio Grande do Sul, em vários estados do Brasil, né? É um problema Sim. crônico. E que vem de longa data já. Que, tipo, os profissionais sabem há muito tempo, quem é envolvido com isso sabe há muito tempo e não conseguem, porque não é uma coisa fácil de resolver também. Porque não Sim. se trata somente da aparelhagem do prédio, né? Se trata de profissionais, é difícil ter profissional, porque requer muito mais tempo de formação, não dá diferença no salário. Então vem um monte de coisas que dá problema, que tem falta de acesso ao UTI, né? E daí eu comecei com abaixo assinado e comecei visitando feiras, sabe, eventos, fazendo passeatas e tudo. E os pais começaram a conversar comigo, perguntar sobre o processo do luto. Que eu lembro muito bem que uma mãe me falou: Olha, eu só quero ficar no cemitério, o que eu faço? Eu não sei mais o que eu fazer. Eu senti uma angústia muito grande para querer Uhum. ajudar e eu não entendia nada, não sabia o que dizer. Nada. Então foi ali que a gente começou a ter um trabalho mais de suporte aos pais e foi deixando a campanha por mais leitos, né? Aí ali que foi modificando, acho que demorou uns 3 ou 4 anos para a gente ficar só com uns 5 anos, né? Para ficar só luto parental, daí uns 5 anos demorou para a Sim. gente ficar com a campanha, mas ela se iniciou nessa angústia de que outros pais não passem pelo que a gente passou, né? É. Tati, eu só vou escrever aqui para as pessoas saberem que é com você, a, aqui da ONG A Madelena, Uhum. post. O post não, a live. Eu tô meio confusa hoje, gente, com esse Instagram aqui. Não tem problema. Não, e também que quando dá problema no começo da live já fica ruim de tu conseguir assim se organizar, né? Para ir seguindo, né? Demora até tu organizar. Não tô conseguindo colocar o PIN no comentário, deixa eu ver aqui. E Ah, daí, assim, bom, o que que então tu eu tô acha de eu ir conseguindo. falando do trabalho da ONG enquanto tu vai organizando aí? Pode Pode ser? falar, pode falar. Então, assim, eu quero primeiro começar falando da nossa cartilha, que eu sempre falo, cito bastante ela, porque ela é muito boa, que é o que eu falo, não é porque ela é trabalho, é projeto da ONG, mas ela é muito boa. Traz muitas dicas, ela não substitui um tratamento, mas ela traz muitas dicas importantes sobre o processo do luto e de uma forma bem fácil, tá? E ela é gratuita, a impressa,
E o link para download tem na bio lá no Instagram, na nossa bio lá. E também queria falar um pouquinho sobre os nossos projetos. Eu não sei, eu acho que você apresenta primeiro. O que tu acha? Pode ser. Só complementando sobre a cartilha, é um material tão rico e tão importante que faz realmente diferença na vida de muitas pessoas. Outras mães que eu conheci que passaram por essa mesma situação não sabiam nem da existência da ONG. E aí eu falo sobre a ONG, falo sobre a cartilha e elas podem ter um suporte maior. A gente sabe que não substitui um tratamento, mas já é um norte, né? Já é um norte. Com certeza. E ela surgiu a partir de um evento que a gente fez aqui em Gravataí, que foi o primeiro Dia das Mães de Anjo. E foi a primeira vez que eu vi uma psicóloga falar sobre isso, sobre o luto. Ela era especialista em luto, né? A doutora Adriana Tomás. Uhum. E quando eu escutei ela falar, aquilo me trouxe um alívio que eu não tenho como explicar. Então, ela não mudou o fato de eu ter perdido a Helena, mas ao mesmo tempo me trouxe alívio, sabe? Por eu saber que era normal tudo aquilo que eu estava sentindo, porque a gente sente um monte de coisas, né? A gente não sente só tristeza. As pessoas acham que a gente só vai sentir tristeza. Exato. Então, foi muito bom para mim compreender. E vários tempos depois que a gente conversou com outras psicólogas, que elas nos explicam a diferença do luto no homem, no relacionamento da gente, o que acontece. E na religiosidade, eu me culpava muito porque eu era muito devota de Nossa Senhora, né? Hoje já estou melhor, já retomei muito, mas logo que a Helena faleceu ali, eu me revoltei muito. Então, para mim, aquilo me judiava muito. Então, além da perda, ele veio uma série de outras coisas. Eu sempre falo também sobre a bebê. Para mim era muito complicado ver bebê, sobretudo menina, né, recém-nascida. E eu pensava, mas quem que não gosta de olhar um bebê? Meu Deus, eu sou um monstro. E não é porque aquilo me causava dor, então demorou para mim conseguir compreender. E é por isso a importância desse material, por isso que eu falo tanto. Porque também o meu marido, quando eu ia mexer nas coisas da Helena, nas roupinhas dela, ele saía, ele não ficava junto. E eu dizia, tu também perdeu uma filha, eu me revoltava com aquilo, sabe? E quando eu entendi como era para ele, como eu judiei dele naquilo, do que eu tava fazendo, Cobrando sabe? ele, né? Para reagir de uma forma que cada um reage da sua forma. Sem ter intenção. Então, o objetivo maior da cartilha é esse, trazer esse conhecimento básico que tu tem e ele te alivia muita coisa, muita dúvida que a gente tem, sabe? Outra coisa sobre medicação, eu converso com várias mães que tomam medicação, perdem um filho e tomam medicação. E não é para todo mundo que é indicado tomar, entendeu? Então, tem várias coisas que fala aqui. Por que a gente não fala de luto? Se é uma coisa que faz parte do dia a dia da gente. Então, por isso que eu acho tão legal. Por que esse assunto é tão bom, né? Tá certo. Eu vou falar então rapidinho sobre a minha história, né? A história da Morena. Eu sempre quis ser mãe, né? E aí, cerca de um ano antes, eu comecei a me preparar para ser mãe. Aí meu marido foi para a Itália fazer a cidadania dele. E logo depois, uns 3 meses, eu fui para me juntar a ele. E a gente logo engravidou da Morena. E foi uma gravidez, assim, tranquila. Não teve nada, sabe? Nem infecção de urina. Nada, nada, nada. Tranquila. E aí, de repente, aos 9 meses de gestação, eu senti que ela não se mexia. E aí eu ficava, assim, tentando me acalmar, né? Falando, não tá acontecendo nada de errado. Não é paranoia minha. Aí o meu marido chegou do trabalho e eu falei, olha, eu não senti a neném mexer hoje. Põe a cabeça aqui, porque às vezes você sente mais, porque falavam que aos 9 meses ela acabava mexendo menos, porque tinha menos espaço, então era isso que eu tentava, né, colocar aqui pra mim. Aí ele também não sentiu, eu falei, então vamos pro hospital. E aí, quando a gente chegou no hospital, primeiro que, assim, o tratamento na Itália é meio bruto, né? Então, a gente já tá fora do nosso país. E eles são mais assim. Então, só me deixaram entrar, não deixaram meu marido entrar. E aí me colocaram lá para fazer ultrassom. Não falaram nada, mas eu já vi na tela que não tinha movimento. A gente não é boba, né? A gente conhece, já fez vários ultrassons.
E aí já começou a entrar um monte de médico, falaram, ah, esse aparelho não tá funcionando bem, vamos para outra sala. A gente foi para outra sala, veio uma outra médica um pouco mais empática, vamos dizer. Uhum. Daí ela falou, ai, sinto muito, não tem mais batimentos. E eu tive que segurar essa daí sozinha, né? E eu tive que dar a notícia pro meu marido. Porque só depois que ela me falou, é que chamaram meu marido para entrar, e ele entrou assim, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E eu falei, a gente perdeu uma morena. Uhum. Me internaram, e eu fiquei 4 dias em indução de parto, normal. Uhum. E porque eles falaram que era o melhor e tal. E a gente vai, né? O que que a gente faz? E eu acho que é isso mesmo. E eu tive acompanhamento da psicóloga do hospital até então, e só que chegou no quarto dia, o médico falou, olha, não tem mais como, já não está evoluindo, a gente vai ter que fazer cesárea. E eu tinha medo de fazer cesárea, eu tinha medo de cirurgia, nunca tinha feito. Uhum. Só que a psicóloga não estava nesse dia. E aí mandaram uma psiquiatra X, né, que não estava a par do caso. E aí ela veio falar comigo, eu falei, não, mas eu quero ver a minha filha. Eu esperei 9 meses para ver, conhecer o rostinho dela. É claro que eu quero. Aí ela, tudo bem. Falei, mas meu marido vai poder entrar comigo no parto, né? Porque no Brasil, o marido acompanha, mesmo sendo cesárea. Uhum. Aí eles tiveram uma resistência, falaram que não, aí depois falaram que sim. Aí prepararam meu marido para entrar no centro cirúrgico, só que na porta eles barraram ele. Então, eu entrei na sala de cirurgia assustadíssima, Uhum. e mas o pior não foi isso. O pior foi eles não terem deixado a gente ficar um tempo com a Morena. Uhum. Teve aquele ritual de despedida. E isso sim me faz muita falta, assim, até hoje, sabe? É uma coisa Uhum. que eu sinto ainda, assim, dentro de mim, de não ter podido ficar com ela pelo menos um tempo para a gente se despedir adequadamente. Aí levaram ela pro meu marido ver, e a gente já tinha entrado em acordo que a gente queria tirar uma foto dela, inclusive mostrou aqui esse quadro que depois uma artista fez o desenho, né? Então esse é o desenho baseado na foto original dela. E é uma forma que a gente tem de lembrar, assim, com menos. De uma forma mais bonita, né? Mais poética, vamos dizer assim. E aí a gente voltou para o Brasil. E aí eu fiz as investigações, né? Porque na Itália eles falaram, ah, foi uma fatalidade, e se conforma com isso, né? Só Uhum. que eu nunca me conformei, então eu fui procurando os médicos e tal, e o médico também não descobriu, em princípio, o que que eu tinha. E aí, quando eu já estava grávida do Gael, um outro médico de um plantão, assim, do pronto-socorro, que eu fiquei com medo, né, de estar acontecendo alguma coisa errada, foi no pronto-socorro. Aí o médico pediu um exame e falou, olha, de todos os 80 e poucos exames que você já fez, falta um. E ali eu desabei, porque eu sabia que era a resposta que eu precisava, né? E Uhum. aí eu tenho uma mutação no gene que é considerado trombofilia, né? E na Uhum. gravidez eu já tive que fazer todo o tratamento de injeções, anticoagulantes, todos os dias. E aí eu tive o Gael. Mas o ateliê, ele surgiu na gravidez do Gael, né? Uhum. Eu, eu precisei retomar, assim, eu não tinha como trabalhar na minha área de formação, que é publicidade e Uhum. propaganda, mas eu precisava trabalhar de alguma forma. Eu falei, então vou recorrer à arte, né? E aí eu comecei a fazer as coisas de cartonagem sustentável, né? Que é Uhum. reaproveitamento de embalagens para fazer outras peças. E, e aí, nesse meio tempo, a gente veio morar na Inglaterra. E desde então, são 3 anos fazendo só cartonagem sustentável. E foi assim que a minha forma de tentar
ressignificar o luto, sabe? Foi através da arte esse processo de transformação do papelão uma outra coisa que é bonita, que é útil, é meio que transformar a dor no amor, sabe? Uhum. Para mim funciona assim. É muito legal quanto a gente consegue dar significado, né, Dani, para as coisas. Sim. E além de eu querer te parabenizar por isso, porque é tão Obrigada. difícil a gente conseguir fazer, tirar alguma coisa boa de tudo isso, né? Sim, sim, E porque a completamente. gente olha fora o trabalho pronto é bonito, como eu falei, né? Da ONG também as pessoas olham, mas a gente sabe a dificuldade que é até tu conseguir colocar aquilo, É, conseguir organizar, né, e deixar bonito. E eu também queria te falar sobre um projeto de lei enquanto tu estava falando. Eu estava vendo como é importante isso. A gente apresentou um projeto de lei, que é o 3649/2019 aqui, um projeto federal, que aqui. ele fala sobre isso. Para não darem a notícia no corredor, por exemplo, eu recebi a notícia que minha filha estava morta, eu estava no corredor. Então, tudo o desespero que seguiu aquilo, todo o hospital viu. Então, para esse tipo de coisa, para perda gestacional, as mães usarem uma pulseira, para que trocou a equipe de saúde, não cheguem e perguntem, ai, cadê o teu bebê? Que a mãe tem que dizer, o bebê faleceu, entendeu? São coisas bem básicas, Uhum. mas que fazem muita diferença lá no final. E também fala, salienta a importância do pai estar presente, o pai não, né? Um acompanhante, para não ficar, para estar junto no parto, né? Seja o parto que tenha escolhido e o acompanhante que escolher. E Uhum. também para não ficar no mesmo local, no mesmo quarto que uma mãe que ganhou o bebê. Porque Sim. não, isso não causa um constrangimento só para a mãe que perdeu, só entre aspas, né? Mas também Uhum. para a mãe que tem o bebê. E eu Sim. tive uma experiência muito próxima disso quando eu ganhei o Hector, que agora está com 6 meses. No quarto onde eu tava, tinha uma mãe que a bebezinha dela tava no UTI. Não era na UTI, tava na incubadora, que não tem UTI no hospital que eu ganhei o Hector, né? Que é o mesmo que eu ganhei a Helena. E aí, como constrangia, porque daí vinham os familiares visitar ela, mas não tinha o bebê. Tava só ela e o marido, né? E eu tava com o bebê. Então, logo que eu cheguei, ela se chocou de me ver e eu me choquei de ver ela, entendeu? Então, Sim. eu estando com o bebê, tava minha irmã junto, meu marido, tudo. Como ficou um clima, não digo difícil, porque não é difícil o termo, mas é uma coisa que tu não consegue curtir direito, parece, sabe? Então, Sim. tem várias coisas que esse projeto de lei fala, que Uhum. é tão importante para os pais, porque a gente está numa hora tão vulnerável sobre escolha de parto, sobre tudo mais, a gravidez em si. Quando tu vai dar à luz a um bebê que está vivo já é difícil, porque eu Foi. ganhei 3 filhos, né? Os 3 Sim. de cesariana. A gente já fica muito vulnerável. Então, quando acontece da gente perder o bebê, porque eu não perdi a Helena de Tá perda gestacional nem natimorta, ela estava com 17 dias. Tu tá muito mais vulnerável, entendeu? Então, para a gente conseguir tomar uma escolha consciente, uma escolha assertiva, é muito difícil. Então, a equipe de saúde precisa estar preparada para isso. É Daí, verdade. nesse projeto de lei, ele fala sobre curso de formação para profissionais de saúde, porque eles também precisam se formar. Muito não é falta de empatia, é falta de É preparo. falta de verdade, é verdade. Isso que a gente apresentou, por isso que é tão importante esse projeto de lei, que a gente fala bastante sobre ele também. Qual o nome? Você consegue digitar o número dele, do projeto de lei? A digita é 3649/2019, que é da deputada Carmen Zanotto. Uhum. E ele fala um monte de coisas, sabe? E até o primeiro projeto que a gente apresentou, acho que foi em 2015, ele falava mais sobre a mãe, muito sobre a mãe. E Uhum. nesse tempo, daí não deu tempo de tramitar, a deputada não se reelegeu, que era a deputada Keiko Otto, e aí o projeto não continua tramitando, né? Aí apresentamos Essa outro. deputada é a mãe do Ives Otto. Isso mesmo, por isso que a gente buscou ela, a primeira, que é a deputada Keiko. E aí não deu tempo de tramitar. Aí a gente apresentou esse segundo, um pouco maior, que ele fala mais sobre o pai, ele já fala mais sobre o luto parental, sobre uma causa em si, porque o primeiro era muito focado em perda gestacional e neo, né? E agora a gente pede que os profissionais tenham um protocolo de atendimento na perda gestacional e neo, mas que eles Uhum. também tenham na morte violenta,
sabe? Em outras mortes que eles precisam ter um preparo para isso, sabe? Daí é por isso que a gente fala tanto dele. Ah, tá, de transplante também, para transplantes, doação de órgão e coisas. De órgãos, né? Ele tem na íntegra, daí é só digitar lá. Uhum. PL 3049 no Google, barra 2019, ele aparece para ler, aparece como está tramitando e tudo. Nossa, que bacana. Tem a Baby Esmeralda, Baby Esmeralda tá perguntando aqui como a gente se conheceu. Na verdade, durante o meu processo de luto, eu conheci a ONG, a Madalena, né, o trabalho que a ONG faz, e num grupo de mães, né, de perda gestacional, e aí depois de um tempo que eu estava já estava com ateliê, já estava trabalhando aqui, foi esse ano, na verdade, que eu tive a ideia de doar, porque eu queria retribuir o que a ONG me deu no meu processo de luto, mesmo sem saber, né? Porque, é óbvio, né, tem vários fatores, mas um deles que me tirou do fundo do poço mesmo foi conhecer o trabalho da ONG. E aí eu quis retribuir de alguma forma, né? Eu sei que ONG é muito difícil você manter, né? Tem os custos de administrativos, assim, administrativo, não sei como falar, mas tem custo, né? Tem custo. Um trabalho voluntário mas tem custo. E aí eu, de alguma forma, eu queria contribuir. E aí eu entrei em contato, né, com a Tati e eu falei para ela que eu tinha essa vontade de contribuir de alguma forma. E eu pensei em fazer a campanha para finalizar no dia 15 de outubro, né, que tem muita gente que não sabe, mas é a data da visibilidade no luto parental, né, Tati? Gestacional e NEL. Gestacional e NEO. Gestacional e NEO. Então. Isso. E aí foi assim, eu coloquei uma meta, né, de doação, então estamos caminhando, eu acredito que eu vou conseguir atingir a meta aí até outubro. E para mim é uma alegria, né, poder doar e continuar esse projeto e tantos outros, né? A gente está numa situação de pandemia que encontros presenciais não são tão possíveis, mas outros projetos continuam em andamento, né? E assim, Dani, como é importante isso, porque como eu falei, eu saí de uma. Eu sou mãe, né? Quando me perguntam, tu tem formação? Não tenho formação para trabalhar em ONG. Eu não tenho formação em terceiro setor. E como essa parte para mim é a mais difícil. Para te dizer bem a verdade, a parte administrativa da ONG é a mais difícil. Tanto que me perguntam, projetos. Por exemplo, esse aqui, ó. Deixa eu te mostrar, que é do ano passado, tá? Esse aqui é da Semana Gaúcha, do luto parental, que a gente tem uma semana inteira dedicada a falar sobre o luto aqui no Rio Grande do Sul. Então, é o primeiro estado que tem uma semana inteira dedicada para isso. E daí eu vou te mostrar rapidinho assim, não sei se vai dar para ver, ó. Que ela é uma exposição de fotos, é a primeira que teve um pai como protagonista, porque primeiro era só as mães. Olha que dele. Eu vou tentar tirar aqui o comentário para ver se o pessoal consegue enxergar. Não consigo mexer. Eu tô com medo de tirar. Ela disse que sim, que ficando mais longe Aqui, da cidade. pronto. Agora dá para ver. Só por enquanto. Depois é o pai. Uhum. Um pai aqui, ó, essa aqui eu gosto bastante, ó. E aí, ela tem online também, tá? Tudo lá no Uhum. nosso site tem. É Aprisionados o nome da exposição. Se tu olhar no Google também vai conseguir encontrar. E aí, ela fala sobre essa prisão que a gente sente quando tá sozinha. Essa aqui é uma foto muito linda também. Porque ela mostra duas mãos, ó, vivendo a mesma realidade e ao mesmo tempo nenhuma sabe da outra. Então, por isso que eu acho tão importante. E várias outras, né? Olha que legal. Bacana. É muito lindo. E a gente tem três, tá? Tem essa, daí tem essa, que é a primeira, das mães, Uhum. que como eu falei, foi um crescimento de causa. Aqui é todas as mães que perderam mesmo, tá?
E aí ela visita vários locais em Porto Alegre. Já foi no interior também, foi para Santa Maria. E são fotos de 50 por 75. Então são fotos grandes. E tudo Uhum. isso. Duas a gente conseguiu doado. Essa foi doado, as fotos. E o fotolivro. E essa aqui já foi só o fotolivro doado. A gente já teve que pagar onde elas iam ficar. Ela é Uhum. interativa nessa aqui. E teve que pagar a impressão das fotos e para fazer ela firmezinha, para dar para expor e tudo, né? Sim. E dá ter as cores do meu viver. É para os pais compreenderem que existem motivos da gente querer permanecer, né? Ó, outros filhos, Uhum. os pais. Ela é bem bonita também. Porque essa aqui era para ser só de bebê arco-íris, tá? Inicialmente. Mas Entendi. a gente percebeu que não é toda mãe e todo pai que querem ter ou podem. É Então, verdade. encontram um caminho para ser feliz mesmo assim. Sim. Então, eu adotei um pet depois que a Helena faleceu, me ajudou muito. Eu nunca tinha, né? A adoção também, que é tão importante. Sim. Tá, e esporte e outras coisas. Então, sobre custos, nós estávamos falando, essa exposição aqui, as três visitam vários locais em Porto Alegre. Então, além de toda a impressão delas, a gente precisa imprimir material para deixar junto com elas, comprar uma mobília para colocar em cima, tudo isso é custo, né? Fora Sim. combustível, e ainda para completar, nós tínhamos uma caminhonete. Tu sabe da caminhonete? Sei. Daí Foi levaram bem ela. nessa época que eu entrei em contato com você. Daí nós não tinha seguro, me perguntam, mas por que não fizeram seguro? A gente não tinha condições de fazer. Então era com essa caminhonete que eu fazia todo o trabalho da ONG, desde o brechó para carregar, porque ela tem umas araras grandes, eu carregava tudo com ela. Então eu não sei ainda como é que eu vou fazer, porque agora eu não tô indo na ONG todo dia. Primeiro por causa do meu bebê, que eu já sabia que eu não ia ir, com o Hector, Uhum. Uhum. todo dia. Então a gente está indo uma vez na semana para a ONG, porque também não temos projetos físicos, né? Porque a ONG lá onde nos emprestaram, ela é de irmãs. Então tem irmãs idosas, daí elas preferem que a gente não receba pessoas lá. Por Uhum. isso que a gente está fazendo online as coisas. Mas Sim. em questão de custo, tem várias coisas, porque a sede lá a gente não paga, mas tem várias coisas que tem custo. E para mim é a parte mais difícil, sabe? Porque criatividade, amor pela causa, tudo a gente tem. Agora, isso de conseguir sustentar uma ONG é outra história, sabe? É para um vídeo de 2 horas, eu acho. Sim. De difícil que é, sabe? De como é difícil. Mas tem muita gente que ajuda com serviços, por exemplo, o Dia das Mães de Anjo, que a gente fazia, que agora é Paz para Sempre. Ano passado, todos os anos, a gente consegue doação de fotos, doação da decoração, do COF. O COF é a mesma empresa que nos doa desde o primeiro ano, por exemplo, Olha só. para os pais. Então tem muita gente que doa, sabe? Graças a Deus. Tem muita gente que nem tu, que tem essa consciência da importância que é, né? Para a gente conseguir realizar um trabalho, não basta só o amor. Ele precisa ter outras coisas, né? E por isso que é tão importante a gente conversar sobre isso e falar e mostrar a importância. É verdade. É verdade. E é aquilo, né? Por mais que tenha feito a campanha com uma data para terminar, eu sei que eu vou continuar colaborando, né? Porque eu sei o quanto esse trabalho é importante. Recentemente eu tenho uma amiga, ela, na verdade, eu a conheci através da história de perda dela. Uhum. Ela, se não me engano, tem 5 meses, um pouco, ou um pouco menos, que ela perdeu o filho dela, e foi uma situação muito parecida com a minha. Uhum. E aí eu passei todo esse material da ONG, assim, eu tenho certeza que ajudou, né? Uhum. Como eu falei, no meu processo de luto, eu conheci várias histórias, e infelizmente tem histórias que não acabam bem, né? É. Acabam em suicídio, mesmo assim, a mãe já tendo um outro filho, e aí as pessoas não entendem que um filho não substitui o outro, né? Toda essa carga, todo esse peso que a situação em si tem. Então, eu sei o quanto o trabalho de vocês é importante e é sério.
É, até, mas obrigada, porque eu olho aqui, porque a Flávia está comigo aqui na minha frente, e ela é minha vice, madrinha da Helena, e ela me ajuda em tudo, porque isso não é fácil, tu fazer todos os dias há 8 anos, e é isso que eu e ela fizemos, igual, como se fosse um trabalho remunerado, nenhuma ganha nada, mas trabalhamos como se fosse, Uhum. desde manhã até a tardinha. Inicialmente era mais, eu acho que até aos 5 anos, por ali, eu engatava final de semana, ia tudo direto, agora eu já tenho um horário bem certo, assim, para trabalhar. E também desvinculei muito da Helena, que é uma coisa muito que foi muito difícil para mim, um caminho muito difícil, porque a ONG leva o nome dela e a logomarca é a partir de uma foto minha com ela. Então, quando as pessoas. E outra coisa, os materiais e a fotinho dela. Agora aqui na cartilha vai, mas nos folders eu não coloco mais, porque um dia eu cheguei e tinham desenhado alguma coisa, não me lembro se era um diabinho, essas coisas que as pessoas desenham em foto de pessoas que não conhecem, sabe? E aquilo me magoou tanto. E daí eu É. evito colocar fotos nos materiais e já desvinculei muito da Helena. Então hoje quando falam, por exemplo, e alguma coisa referente à ONG, já não é mais, já é o meu trabalho, entendeu? Então ele começou em homenagem à Helena, mas hoje ele é meu trabalho. E como é difícil tu se dedicar a isso sempre, que as pessoas da tua família não conseguem entender. Então tem várias coisas a respeito de tu realizar um trabalho pro bem, que ele é tão bonito que se duvide que ele seja real, entendeu? Eu acho que a nossa maior dificuldade é essa. É. Dizem, E, mas tem, essa mulher não ganha nada? Não ganho, e, nada monetário. Mas e eu tem, ganho muitas outras coisas. é verdade. Tem uma Tipo, frase que tu tá que falando. eu vi, uma frase sua que fala que a nossa história não é de dor, é de amor. E as pessoas acham que a gente fica revivendo a dor, não é? Quando na verdade a nossa história é por amor, a gente faz o que a gente faz por amor e Uhum. para ajudar outra pessoa, né? Porque a nossa história pode ajudar alguém, realmente pode salvar a vida de alguém. E hoje eu noto. Não, e até falando em salvar a vida, eu queria citar a história da Ju, que ela tá na cartilha, se não me engano, que é Uhum. uma mãe que falou isso. Eu tava para me suicidar num evento, ela falou. Para mim, ela chegou a me dar um abraço muito verdadeiro. Ela falou: eu tô viva por causa do trabalho de vocês. E ela tem um filho mais velho, ela perdeu a mais nova, a Alanis. Então, socialmente, a gente ainda tem muito a construir sobre isso. Sim. Tanto que como eu falo, você fala muito aqui hoje sobre sofrimento ser uma opção, entendeu? Até o post, eu acho que ontem ou hoje foi De sobre isso. hoje. Que Uhum. não é uma opção. Tem dias que a gente tá péssimo, mas tem muitos outros dias que a gente tá bem, bem, relativamente bem, que tu consegue viver, não digo sorrir, mas que tu consegue viver. Porque, por Uhum. exemplo, eu, quando a Helena faleceu, eu sempre falo que lá no dia e nos meses que se seguiram, porque cronologicamente eu não tenho muito bem dividido, mas durante muito tempo eu achei que eu nunca ia ter vida de novo, Eu também. sabe? Que eu nunca, nunca, nunca ia conseguir ficar feliz Uhum. e eu não tinha vontade de ter outro filho, não conseguia raciocinar em nada do que vinha à frente. E eu acho Uhum. que isso é uma etapa, entendeu? E eu queria muito ficar bem, eu queria ficar bem e eu fingia estar bem para as pessoas que me cercavam, porque eu não queria magoar elas, entendeu? Sim. Então isso é muito difícil para um pai e para uma mãe que perdem um filho e ainda precisam segurar tudo que eles sentem para que as outras pessoas que estão cercando eles não fiquem mais ruim, tu não magoe, tu não cause mais sofrimento nas pessoas. Então, é um caminho muito difícil para a gente aprender e conseguir, mas a gente está no caminho. Acho que esse é o importante. A gente está dando os primeiros passos, pelo menos aí eu não sei como é, mas aqui no Brasil a gente já está falando muito, muito, muito mais sobre isso. Por exemplo, hoje de tardinha tem uma live de uma que participa lá do grupo, que é a Carol Oliva, que ela conseguiu entrar num evento sobre maternidade, um seminário de mãe. Então isso é muito importante tempo nesse evento. Deu uma Cortou. travadinha. Mas É a tardinha esse evento, essa live que eu queria dizer, e é num evento de mães. E essa é a importância de estar lá, porque faz parte da maternidade, infelizmente, e pelo menos social,
e profissionalmente a gente precisa estar preparado para isso, né? Um pai e uma mãe não tem como a gente preparar. Pode tentar, não vai conseguir. Mas a sociedade precisa estar preparada para receber quem perde, né? É verdade. A Carol Oliva, ela é psicóloga, ela também perdeu um filho e ela tem trombofilia. Eu só comecei a investigar a trombofilia por causa do canal dela no YouTube. É. É porque a Flávia tenta me mostrar que eu não consigo acompanhar. Estou travando aqui. Para as pessoas que têm medo de falar com a gente, falar. Uhum. É É, porque assim, dói eu vou mais, tentar né? rápido, porque a Flávia já me falou que o tempo já. Mas isso eu preciso falar. Quando a gente está falando de um filho que faleceu, tipo eu e tu conversando aqui, é normal. Tu fala, ai, a Morena, eu falo, ai, a Helena, e a gente segue pro normal, tu tá falando um filho, entendeu? Só que para uma pessoa que não perdeu, ela Ela trava, tá falando, trava. ela trava, entendeu? E essa é a grande diferença. Isso é falta da gente falar socialmente sobre Falar. isso. Porque se as pessoas Exatamente. que é o teu filho, não é o filho que morreu, é o teu filho, tu vai falar do teu filho, já facilitava um monte de coisa, né? E aí é Exato. isso. Às E vezes a me Flávia, perguntam. assim, Não, mas ok. Não, por mim, eu ainda posso. Foi cancelado o curso do meu marido, eu ainda posso falar mais um pouquinho aqui. eu também posso falar mais um pouquinho, mas é isso, é a importância desse trabalho social que a gente faz, para que as pessoas compreendam que a gente não fala só de morte, a gente não chora o dia inteiro, mas a gente fala de morte, a gente chora, e ok, porque tá, faz parte daquilo ali, faz parte da vida, entendeu? Ele faz parte de toda essa, né? Exato. Eu falo assim que quando a gente está gestando, a gente nunca imagina que pode haver morte, né? A gente está esperando que vá nascer um filho. E por isso é tão importante a gente falar sobre isso, né? Sobre a questão da perda gestacional, morte de criança que existe, infelizmente. Você tinha falado sobre, não sabe como que é aqui, né? Na Uhum. Inglaterra. Pelo pouco que eu sei, por exemplo, essa moça que eu falei, que eu conheci, a Jaque, eles dão até a opção de você levar o filho para casa por um tempo, até isso, assim, para você ter aquele tempo de se despedir adequadamente. Fizeram todo um ritual com ela, com o marido, deixaram vestir o filho dela, tirar foto, coisa que eu gostaria de ter feito, sabe? E as pessoas ficam assim, nossa, mas que acho que é uma coisa, sabe, Mórbida. mórbida. Uhum. E E, não é. gente, sabe, o quanto eu gostaria de ter tido esse tempo, de ter tirado fotos com ela, porque pra mim ela é linda, entendeu? Sim, Perfeita. Enfim, é a minha filha, né? sim. E assim, sobre despedida e a gente ter alguma coisa para. Eu não tirei um fiapinho de cabelo da Helena que eu não lembrei, sabe? De tirar um fiapinho de unha dela, eu não lembrei. Então, tem vários projetos que falam sobre essa caixa de memória e vários locais que já fazem, que é tão lindo, né? Essa é a minha vontade, Tati. Essa é a minha maior vontade de fazer um projeto assim. Eu ainda quero. Agora eu acho que eu já estou um pouco mais preparada emocionalmente para fazer algo desse gênero, assim, pessoalmente, né? De ir lá e oferecer isso para um hospital, para uma ONG. Eu sei que aqui existe uma ONG que faz isso. Eu não lembro o nome dela agora. Eu vou Na Inglaterra, procurar e falo. entrega. Mas Aidan's Elefante, a Flávia falou. como é? Aidan's Elephant. Tá. Eu acho que tem uma outra também que eu vi uma vez. Ela Depois disse que eu tem vou uma procurar. menina também. Ela não lembra. É. E a de fotografias tem aqui o grupo Colcha, que faz no Brasil, e Hum, no exterior é o Now I Lay Down to Sleep. Isso aí. Que faz as fotografias e não é nada mórbido, tá? sim, Porque, não é? assim, por exemplo, a Helena, ela faleceu com 17 dias, eu poderia ter arrumado ela, então é uma coisa que eu pensei, ai, como é que arrumaram a Helena? Como é que eles tiram? Como é que limparam, sabe? Então, se eu tivesse, eu poderia ter feito. Hoje eu sei. Aqui as funerárias doam até 1 ano, doam o caixão e os pais arrumam o filho. Só que eu não tinha ideia, entendeu? Então eu fui, ninguém me avisou, não tem orientação nenhuma.
A gente pegou a documentação da Helena naquele desespero e saiu, foi direto para a funerária, que era na frente do hospital. Contratamos, vimos onde é que ia sepultar, porque tem tudo isso ainda, né? Além de tu perder, ainda tem tudo, outras coisas que tu tem que fazer. Então eu não consegui, eu tava junto, mas não consegui. Foi meu marido e minha mãe, né? Que organizaram, escolheram um caixão e tudo mais. E aí a gente conseguiu organizar tudo, mas demorou, sabe? Para mim conseguir organizar. Sim. E aí, é isso que a gente queria que tivesse algum tipo de orientação ali na hora, entendeu? Eu poderia ter arrumado minha filha, eu poderia ter pegado uma lembrancinha dela, alguma coisa, sabe? Como me dói isso. Então, isso é o que eu tento evitar que aconteça com outros pais, porque não tem como a gente voltar lá atrás, entendeu? E fazer o que a gente não fez. Mas tem Exato. como tu fazer com que outros pais não passem por isso. Por isso que a gente faz esse trabalho. Que tá lá no projeto de lei também. Tem sobre isso. Para incentivar a doação de caixas de lembrança, de caixinha de memória, né? E de materiais informativos junto, né? Que é importante. Os pais não vão ler no dia, mas eles têm uma. Aqui tem uma falando que a Libras falou que uma funerária aqui do Rio Grande do Sul não atendeu, não permitiu que vestíssemos a nossa filha. E como isso é ruim? Porque é o que eu te falei de falta de formação. Então, quando tu vai ver a falta dessa formação, não tá só no hospital, tá lá na funerária, tá lá no IML, porque tem uma outra mãe que perdeu o filho dela, se suicidou, e eles trataram com muita falta de respeito o corpo, na frente da mãe, entendeu? E por aí vai. Daí, então, essa formação que a gente fala de luto, ele não é só para o profissional de saúde, ele é para todo mundo que está envolvido nisso. É verdade. Sobre a doação de leite também. Que aqui não pode, né? A mãe que perdeu um filho não pode optar por doar. Que o meu leite, por exemplo, eu não enfaixei e não tomei medicação, ele secou. Eu não sei como, sabe? Ele secou. Mas muitas mães querem doar. E hoje eu não sei se não seria uma opção para mim. Porque eu nunca tinha pensado sobre isso. Porque tu consegue salvar a vida de tantos outros bebês, né? É E é verdade. tão lindo isso, né? E quem não perdeu pensa assim, sabe como te falaram do parto normal? O melhor é o parto natural. Olhando só pro biológico é melhor. Igual para uma mãe que perdeu. E biologicamente não é bom ela ir tirar o leite para dar para outro bebê, porque aquilo ali ela vai ver e vai ser pior. Mas psicologicamente pode ser bom, ela tá salvando a vida de outros bebês. Sim. Então tem lá no projeto de lei também, para ter a opção de doar leite se essa mãe quiser. Olha só. Hoje não pode. Deixa eu ver aqui. Aqui alguém tinha falado uma coisa. Será que a gente... Fiz um carinho do meu filho com a placenta e consegui tatuar. Muito lindo, a Mari falando. Olha Muito só. lindo. E outra, a Nato aqui falou que ela também queria ter feito uma caixa de memória, que ela sente falta e que não conseguiu fazer. E como isso causa sofrimento na gente. Verdade. Ela não conseguiu se despedir também. Eu fiquei um pouquinho com a Helena, eu e meu pai e minha mãe, e o Giovanni. Mas é muito difícil, né? É uma hora muito triste, mas hoje, quando eu volto e me recordo, para mim me faz bem lembrar. Eu acho que se eu não tivesse visto, seria pior. Porque quando ela faleceu, a funerária que levou e tudo, como foi ruim eu ficar aquele tempo longe dela, é tudo muito ruim, assim, para te conseguir assimilar, né? Sim, é verdade. Tem Uma a... mãe falou aqui, tem várias histórias da ONG, né? Mas uma me marcou bastante, que ela não pegou o bebê e não olhou. Então, Acho que deve fazer uns 4 anos que ela perdeu. eu E não ela pude falou que segurar. ela teve muito, 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 muito. Porque ela não quis, na hora ela não quis, sabe? Não conseguiu pegar. A enfermeira disse que ofereceram para ela umas 3 vezes para ela pegar, né? E ela não quis, Ela não sabe? quis. E Ela hoje não... ela mostra sentimentos. Por isso que a gente publica esse tipo de coisa das decisões. A gente não toma o que a gente quer. Tu tá numa hora horrível da tua vida, sabe? A gente tem que se perdoar por decisões que foram tomadas, né? Porque não foi tudo consciente, né? Bem pelo contrário. Sim, eu e meu marido, a gente conversou muito. A gente teve 4 dias, né, para decidir exatamente como que ia proceder. Mas a gente conversou muito. Aí, e essa foi uma das
acho que uma das maiores questões. Tipo, a gente vai ver, não vai ver, vai tirar Uhum. foto, não vai. Não foi nem tanto ver, né? Porque eu ver eu queria muito, mas tirar foto. Falei, independente de como ela tiver, né? Porque a gente não sabia como ela ia estar. E ela tava um neném, tava dormindo. Sim, e assim, tem uma mãe, que a Camila, que a gente atendeu na ONG, que o B tinha anencefalia. Então, o médico falou para ela, para que tu vai querer tirar foto? Ou uma enfermeira, não lembro. Se ele não vai ter, não foi para ela que falaram. Olha, eu me lembro as coisas, viu? Demora, mas eu me lembro. É porque eu escuto muita coisa, né? Acaba para te conseguir Mas orientar. história, né, Tati? Quando nós estávamos discutindo aqui, porque a gente fez um grupo de estudo sobre esse projeto de lei, para Hum, aplicar aqui no Rio Grande do Sul e filtrar o que é possível fazer, o que não é, né? E daí uma mãe estava falando, ai, mas tipo um bebê com anencefalia, quem é que vai querer tirar foto? Foi uma enfermeira. Uma enfermeira que trabalha na Secretaria de Saúde do Estado. E daí, e falaram outras coisas, tipo, porque a gente, no projeto de lei, fala para iluminar os prédios públicos da cor da laranja, que é o luto parental aqui é usado a cor laranja, que é o hum, girassol e tudo mais, né? E aí ela falou, ai, mas quem é que vai querer lembrar que o bebê morre? A mesma pessoa. Sabe uma falta total de consciência da coisa? Porque aquele bebê, para os pais, não interessa como ele vai estar. Ele é o filho, ponto final. E isso é tão difícil de fazer as pessoas compreender. Pra gente, ainda bem que eu não estava na reunião. Essa reunião eu não estava. Porque senão, assim, ó, eu sou uma pessoa muito calma, né? Só que ela me conhece quando eu tô brava. Porque tem coisas, gente, que é assim, ó. Quem viveu, que pra mim ouvia uma ofensa, sabe? De verdade. Ai, quem é que vai querer lembrar que bebê morre? Tu lembrando ou não, os bebês morrem e os pais precisam ter apoio, que é o que eu falei, a gente fala de vida, não fala de morte. Que aqui um dia de cada vez colocou que a morte ainda é um tabu, falar sobre morte para conseguir viver, porque realmente a gente não fala de morte, a gente fala de vida, porque a família permanece, os pais permanecem, e a gente precisa aprender a falar. E a é, vida do filho, porque a Helena não foi só morte, né? Que sim, é o que a gente postou aqui na ONG também. Os filhos são vida, eles não são só a morte, entendeu? E a gente precisa romper isso. Foi triste perder, mas foi muito feliz a gente ter. Sonhar em como eles iam ficar e tudo, sabe? Então a gente uhum, precisa tirar um pouco isso de que é só a morte. A gente não fala da morte. O filho da sim, gente não é só a morte. é verdade. Tati, tem mais uma moça aqui, a Mari Luiz, não, a Ianca Oliveira. Ela falou que a filha dela, Maria Cecília, também tinha anencefalia. Ela não tirou as fotos como queria, que dói muito. Uhum. Se você ainda não conhece a cartilha da ONG Madalena, entra lá na bio, faz o download, tem o download, que é um material que vai te ajudar muito também a lidar com essas questões. E Tá? qualquer coisa é só entrar em contato lá no direct também. Também, né? Você quer aproveitar e falar sobre os contatos e tudo mais, para a gente concluir, Tati? Os contatos podem ser direto aqui no direct ou também no e-mail contato amada-helena.org e no WhatsApp 51981989205. Aí é só Obrigada. entrar em contato lá que a gente vai conseguindo se organizar. Obrigado a ti, Dani, por tudo que tu tem feito e por ajudar que o nosso trabalho chegue a outros pais também, que é tão importante, né? Sim, não conta comigo sempre, que eu puder fazer para ajudar e ajudar outras pessoas também, que a gente sabe bem como é duro, pode contar comigo. Abração, tudo Um de abraço. bom e muita para nossas filhas. Beijo. Obrigada para quem ficou com a gente aí, É, acompanhou. obrigada. Tchau.